No papel, o renovado C3 Aircross da Citroën atende a quase todos os requisitos. Para famílias que procuram um SUV compacto, versátil e estiloso do segmento B, ele oferece um visual moderno, espaço interno versátil, com potencial para até 7 pessoas e a opção de motores convencionais, híbridos ou totalmente elétricos. É um carro que realmente vai colocar a marca em destaque nesse segmento. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving Car Reviews. Aqui. Vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre esse carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E se você pudesse adicionar o estilo e a sensação aventureira de um SUV compacto, combinados com o espaço interno e a flexibilidade de um pequeno monovolume? É uma combinação de qualidades que muitas marcas prometeram, mas que talvez esse carro realmente ofereça. O Citroën C3 Aircross, em sua segunda geração, foi completamente redesenhado sobre a mais recente plataforma Smart Car do grupo Stellantis. Esse chassi é a base desse conglomerado europeu para os modelos compactos. Ele espera conseguir competir em termos de valor com carros produzidos em países com mão de obra mais barata? Já vimos isso ser introduzido em um Citroën que compartilha muito com este SUV, o C3 Supermini de quarta geração. Este C3 Aircross é bem diferente do carro, aquele que, em 2017, marcou a entrada da Citroën no segmento de crossovers para SUVs compactos e foi substancialmente renovado em 2021. Principalmente ele é maior, o que significa que agora você pode ter a opção de 7 lugares, algo incomum nessa categoria. E agora também há uma versão totalmente elétrica, além de um híbrido completo para compensar a retirada do diesel. Para uma família em busca, talvez, de um segundo carro, este é um concorrente que parece muito completo. Você pode saber mais sobre esse tipo de SUV compacto baixando o aplicativo Car and Driving. Se você se interessou pelo C3 Aircross, acompanhe nossa análise exclusiva e o teste de estrada do Car and Driving. Como era de se esperar, este SUV C3 Aircross vem equipado com o portfólio habitual de motores do grupo Stellantis para um carro desta categoria. E claro, todos eles são basicamente os mesmos usados pelo irmão deste modelo, o compacto C3. Se só o preço importar, você escolherá a opção convencional. Um motor a gasolina, turbo 100 de 3 cilindros turboalimentado de 1,2 litros com 100 cavalos de potência, acoplado àquele tipo de transmissão que está sumindo rapidamente, um câmbio manual, este com 6 marchas. Para esta segunda geração do C3 Aircross não há alternativa a diesel. Em vez disso, a Citroën quer que você considere sua motorização híbrida de 48 volts, que é oferecida na versão de 136 cavalos de potência. Aqui, praticamente o mesmo motor a gasolina de 1,2 litros é baseado em uma transmissão automática exclusiva EDSC 6 de 6 marchas com um motor elétrico integrado. Alimentado por uma bateria pequena, esse motor pode assumir a condução por até 50% do tempo no trânsito urbano. O híbrido possui modos D e L para sua transmissão e pode atingir 100 km por hora em 9,1 segundos, 1,5 segundo mais rápido que a versão a gasolina padrão, chegando a 200 km por hora. Se ainda não for eletrificação suficiente, você será direcionado ao C3 Aircross totalmente elétrico e estamos tentando. Este carro foi lançado com a opção de bateria de entrada de 44 kWh de autonomia padrão. Mas para o nosso mercado, a Citroën está focando principalmente no pacote de bateria maior, de autonomia estendida, com 54 kWh, que é capaz de até 400 km entre as recargas. Ela é combinada com um motor dianteiro de 113 cavalos de potência, que normalmente equipa os pequenos elétricos da Stellantis, impulsionando o carro até 100 km por hora em 13 segundos, chegando a uma velocidade máxima de apenas 143 km por hora. Independentemente da motorização escolhida no Aircross, o conforto ao rodar em alta velocidade é priorizado. Uma característica tradicional da Citroën, graças ao fato de que os batentes hidráulicos dos amortecedores Advanced Comfort dos modelos maiores foram incorporados a este aqui. É como um tapete mágico, como a Citroën sugere. Não exatamente, mas com certeza é melhor do que a média da categoria e visivelmente melhor do que o Vauxhall Frontera equivalente e com engenharia idêntica. O restante do sistema de amortecimento é convencional, com suspensão dianteira McPherson e eixo traseiro de torção.
O que diferencia o C3 Aircross do C3 compacto é a posição de dirigir um pouco mais elevada deste SUV. Isso se deve à maior altura do solo, embora não seja o suficiente. Quanto às aventuras fora de estrada que o estilo robusto sugere, este Citroën pode estar pronto para aventuras no asfalto, pelo menos em termos de dirigibilidade. A diversão nas curvas é ainda mais limitada do que normalmente é nessa categoria de carro. A direção um pouco superassistida contribui para isso, embora, é claro, você tenha o benefício disso no habitat preferido deste carro, que é a cidade. Rebocar praticamente está fora de questão neste C3 Aircross, com a capacidade de reboque limitada a apenas 350 kg na versão híbrida, chega a 1.250 kg e o Turbo 100 pode rebocar até 1.500 kg. Como era de se esperar, o estilo quadradão e arredondado que a Citroën decidiu que vai caracterizar seus futuros modelos, derivado do conceito Oli da empresa de 2022, combina melhor com este C3 Aircross do que com o C3 Supermini de quarta geração. Como o outro projeto do grupo Stellantis no segmento, que usa a mesma plataforma Smart Car do conglomerado, o Vauxhall Frontera, o Citroën é bem maior que o modelo anterior, com 200 mm a mais de comprimento do que o antigo C3 Aircross e com um visual muito mais claramente de SUV, enfatizado pela maior altura do solo e pelos trilhos de teto pretos. Ele é, na verdade, apenas 250 mm mais curto do que o supostamente muito maior C5 Aircross. Os paralamas e as bitolas das rodas são mais largos do que as do modelo doador C3. E esse teto em cor contrastante, também oferecido em preto, é de série ou opcional, dependendo do nível de acabamento que você escolher. As extensões pretas dos paralamas, estampadas com o chevron, abrigam rodas de liga leve Aragonite diamantadas de 17 polegadas com acabamento Biton, que são de série em todos os modelos. Assim como o que a Citroën chama de clipe de cor no pilar C, que também se repete no para-choque dianteiro abaixo, em uma seção no estilo de placa de proteção cinza, aqui na dianteira robusta. O emblema mais recente da marca é ladeado por uma faixa de chevron, que se integra ao farol inteligente, faróis de LED. Mais padrões de chevron aparecem na grade inferior e os faróis de neblina dianteiros são integrados ao para-choque. Na traseira, há um discreto spoiler de teto, um limpador traseiro pequeno e mais um painel inferior no para-choque com tema cinza em estilo de placa de proteção. Se você optou por essa versão topo de linha Max, também vai receber essas lanternas traseiras de LED 3D. Então, é tudo muito diferente do modelo anterior. Será que o mesmo vale para o interior? Com certeza. Assim como no C3 Supermini, este C3 Aircross traz o que a Citroën chama de Head-Up Display, que na verdade não é bem isso. Em vez disso, é uma faixa estreita, parecida com uma fenda, que exibe poucos instrumentos digitais como velocidade e autonomia. Isso funciona junto com o volante de formato oval, quase tão incomum, que fica bem à sua frente nesses bancos macios Advanced Comfort. Aqui, com acabamento no cinza metropolitano contrastante, você recebe na versão topo de linha Max. Todos os modelos vêm com essa central multimídia de 10,25 polegadas que ganha navegação 3D conectada nessa versão topo de linha. A tela inicial tem os tradicionais widgets para rádio, telefone, navegação e configurações, e você pode deslizar para a esquerda para acessar o Apple CarPlay e o Android Auto. Felizmente, o que essa tela não tem são os controles do ar-condicionado, que finalmente a Citroën aprendeu a separar. Mais abaixo no console central, detalhes inovadores fornecem o toque francês necessário, como as estranhas saídas de ar verticais que ficam em cada extremidade do painel, com acabamento no mesmo preto brilhante que decora o console central. Você pode, no entanto, achar que poderia viver sem essas alças de tecido vermelho propositalmente descoladas na porta, que incentivam o motorista a se divertir e o passageiro a ser estiloso. Agora, você não senta de forma particularmente elevada para algo que deveria ser um SUV, mas isso é comum para um crossover compacto desse tamanho. A qualidade de construção parece boa. As cores contrastantes da cabine funcionam bem juntas, e tecidos mais macios são usados em alguns lugares, como neste painel frontal, para aliviar um pouco o excesso de plásticos duros. Há um grande ponto cego traseiro de 3/4 sobre o ombro, que só é um pouco amenizado por pequenas janelas verticais.
Certo, hora de dar uma olhada nos bancos de trás. Agora, este carro é claramente voltado para ser um segundo carro, mas será que funcionaria para uma família pequena? Um comprimento extra de 380 milímetros na carroceria em relação a um C3 normal, junto com um entre-eixos 132 milímetros mais longo, sugere que sim. E para facilitar o acesso, as portas traseiras são mais longas do que as que você encontraria em um C3 compacto comum. De fato, aqui na segunda fileira, há espaço confortável para 2 adultos, graças ao entre-eixos de 2,67 metros. Esse é o maior da categoria. E você ainda pode acomodar uma terceira pessoa de tamanho moderado aqui no centro, graças ao assoalho quase plano. Há mais dessas alças vermelhas constrangedoras nas portas, incentivando você a se sentir bem e ser feliz. Se você vai gostar dos porta-objetos pequenos nas portas, encostos dos bancos retos e apoios de cabeça que pressionam a nuca até serem levantados, aí já é outra questão. Mas a Citroën pelo menos oferece 2 entradas USB-C e uma tomada de 12 volts. De forma decepcionante, ao contrário do modelo antigo, a segunda geração do C3 Aircross não tem banco traseiro deslizante, o que seria esperado. Porque, de forma incomum para um SUV do segmento B, ele oferece a opção de uma terceira fileira de assentos, embora apenas nas versões a combustão, por isso não está presente neste carro de teste EC3 Aircross. Como pode imaginar, essa terceira fileira é bem apertada e feita principalmente para crianças pequenas. Você vai manter os bancos dela dobrados e fora do caminho. Assim você pode acessar melhor o porta-malas de tamanho razoável. Ele tem 460 litros de capacidade nessa versão com 5 lugares, mas se você tiver a versão a combustão com a terceira fileira de assentos instalada e dobrada no assoalho, esse número cai para apenas 300 litros. E com a terceira fileira de assentos levantada, claro, você mal vai conseguir levar qualquer bagagem. A Citroën declara um total de 40 litros. Uma terceira fileira totalmente removível, como no Dacia Jogger, provavelmente seria melhor. Todos os modelos C3 Aircross de 5 lugares têm esse piso de altura ajustável, mas não há nada abaixo da base do porta-malas, então não há espaço para nenhum tipo de step, nem mesmo temporário. Até o kit de reparo de furos é opcional. Há reentrâncias e um gancho para sacolas de cada lado, além de uma luz fraca à direita. O banco traseiro bipartido 60/40 com até 1.600 litros de espaço pode ser liberado. No momento deste teste, no início de 2026, os preços da segunda geração do Citroën C3 Aircross partiam de cerca de 21.500 libras para a versão a gasolina turbo e de aproximadamente 25.000 libras para a híbrida. Mais ou menos o mesmo que você vai pagar pela versão equivalente do Vauxhall Frontera, que é mecanicamente idêntico. Aqui, escolhemos testar a variante totalmente elétrica, o EC3 Aircross. Assim como seu companheiro de grupo da Stellantis, o Vauxhall Frontera Electric, este carro foi lançado com uma bateria de entrada de 44 kWh de alcance padrão, mas para o Reino Unido, a Citroën concentra principalmente as vendas na bateria um pouco maior de 54 kWh de alcance estendido que estamos testando aqui. Nessa configuração, o EC3 Aircross é um pouco mais barato do que o Frontera equivalente, custando cerca de 25.000 libras, enquanto filmávamos com um subsídio governamental disponível de 1.500 libras para reduzir o preço para cerca de 23.500 libras. Vou te dar mais detalhes sobre toda a linha do C3 Aircross. As 3 motorizações deste carro estão disponíveis com o acabamento Base Plus, inclusive nas versões híbrida e EC3. Existe ainda a opção de investir mais 2.000 libras para obter o nível de especificação máxima, que é o que estamos testando aqui. A versão convencional a gasolina turbo vem apenas com transmissão manual, como você poderia esperar. A híbrida e a EC3 vêm apenas com câmbio automático no seu C3 Aircross. E você terá a opção de investir mais 765 libras por uma terceira fileira de assentos, que, se escolhida, criaria um dos 7 lugares mais baratos à venda no Reino Unido. Vamos falar das especificações agora. A versão Base Plus vem de série com a suspensão Citroën Advanced Comfort, faróis de LED e luzes diurnas, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré, controle de cruzeiro com limitador de velocidade e rodas de liga leve de 17 polegadas. Por dentro, há bancos Advanced Comfort e ar-condicionado automático.
A parte de mídia fica por conta de uma tela sensível ao toque de 10,25 polegadas com espelhamento de smartphone, Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Se você puder investir na segunda versão, a Max também vai contar com lanternas traseiras de LED 3D teto, bitom branco ou preto dependendo da cor da carroceria e sensores de estacionamento dianteiros. Além de navegação conectada 3D, carregamento sem fio para smartphone, espelho interno eletrocrômico e um pacote de inverno que inclui bancos aquecidos, volante aquecido e para-brisa aquecido. Há também um acabamento mais sofisticado no estofamento, em preto e cinza claro metropolitano. Quanto aos itens de segurança, bem, todos os modelos C3 Aircross vêm com frenagem de segurança ativa, sistema ativo de alerta de saída de faixa, alerta de atenção do motorista e reconhecimento de sinais de trânsito. Felizmente, há botões físicos disponíveis para desativar muitos desses sistemas caso você os ache intrusivos. Você também conta com 6 airbags ligados a um sistema de chamada de emergência. Na versão Max, o detector de ponto cego é de série. SUVs compactos não conseguem ser tão eficientes quanto os compactos. O peso extra e a aerodinâmica menos eficiente acabam com essa possibilidade. O C3 Aircross não é exceção a essa regra em relação ao peso, pesando cerca de 100 kg a mais do que um C3 comum. Isso gera uma penalização de cerca de 10% no consumo de combustível e emissões de CO2 esperados. Esse é um valor extra que esperamos que a maioria dos possíveis proprietários fique bastante satisfeita em pagar em troca do estilo adicional de dirigir um carro desse tipo. Vale a pena ressaltar, porém, que a leveza inerente do C3 padrão faz com que o peso extra desta versão SUV não o torne um carro particularmente pesado. Na verdade, ele não pesa muito mais do que algo como, por exemplo, um Vauxhall Corsa compacto comum. E o resultado deve ser um conjunto de custos de operação muito eficiente. Você pode esperar 17,8 km por litro no ciclo combinado e 135 gramas por quilômetro de CO2 na versão convencional 1,2 litro turbo 100. Com o modelo híbrido de 48 volts, você pode melhorar isso para 20,3 km por litro no ciclo combinado e 120 gramas por quilômetro de CO2. Como dissemos na nossa sessão de direção, a Citroën afirma que este EC3 Aircross é capaz de até 401 km de autonomia nessa versão de alcance estendido. A bateria de 54 kWh com carregamento menos competitivo na categoria tem um modesto máximo de 100 kW em carregamento corrente contínua. Porém, quando estiver na rua, a bateria ainda pode ser recarregada de 20 a 80% em 28 minutos, o carregamento corrente alternado em casa de 20 a 80%. Usando uma wallbox monofásica de 7,4 kW, são necessárias 5 horas e 5 minutos tempo, que você pode reduzir substancialmente para pouco menos de 3 horas, pagando um valor extra pelo carregador opcional de 11 kW disponível a bordo, caso sua casa tenha fornecimento trifásico permitindo que você o utilize. O seguro é classificado no Grupo 15 para o Turbo sem Grupo 24 para o híbrido e Grupo 15 para esta versão de autonomia estendida. Os valores residuais do EC3 Aircross, após 3 anos e 58 mil quilômetros, estão previstos em 47% para este EC3 e 51% para os modelos a combustão. A manutenção dos modelos a combustão é anual ou a cada 20 mil quilômetros. Todas as versões deste Citroën terão a garantia padrão da marca de 3 anos ou 100 mil quilômetros, além de a bateria contar com uma cobertura própria de 8 anos ou 160 mil quilômetros. Se o mercado automotivo fosse sensato e racional, este seria um pequeno monovolume, como o antigo C3 Picasso, e de muitas maneiras ele é exatamente isso, só que com uma mentalidade de SUV. Gostamos dessa combinação e não há motivo para os compradores não gostarem também. Esta segunda geração rejuvenescida do C3 Aircross não é especialmente divertida de dirigir, mas poucos SUVs do segmento B são. O que realmente importa é que ele tem um visual divertido e é agradável por dentro, o que também deve torná-lo bom de ter. Ainda assim, ao mesmo tempo, este modelo é praticamente tão prático quanto o monovolume que ele provavelmente teria sido alguns anos atrás. Seus outros principais atributos são tipicamente Citroën, os bancos Advanced Comfort, que abraçam o corpo e os batentes hidráulicos dos amortecedores.
O visual com cores coordenadas, o peso leve e os motores eficientes, que juntos garantem custos de uso muito competitivos e um preço inicial acessível. Isso pode fazer você ter um C3 Aircross com uma economia substancial em relação a versões similares dos principais concorrentes. E, em resumo, bem, essa é a ideia da Citroën sobre como deve ser um SUV compacto desse tipo. E isso faz com que ele seja um pouco diferente das outras opções dessa categoria, o que pode significar que você vai acabar gostando muito mais desse carro do que imaginava.